Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal realizando uma leitura do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler a parábola do semeador, ali no capítulo 8 de Lucas, verso 4 ao verso 15. Vamos à nossa leitura? É importante você ter aí a sua Bíblia também nas suas mãos, tá bom? Vamos lá? Versículo 4 diz assim, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades. Disse Jesus por parábolas. Então vamos lá, afluindo grande multidão, tá? E Jesus então fala uma parábola. Lá no verso 5 ele diz assim, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e tendo crescido secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é essa? Respondeu-lhe Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Eu quero até dar uma ênfase aqui nesse versículo 10. Esse versículo 10 vai ser a nossa chave para o entendimento de tudo o que nós estamos lendo aqui dessa parábola do semeador. Então vamos lê-lo de novo? Olha lá. Respondeu-lhes Jesus, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Tá? Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que crendo sejam salvos. Tá? A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança, tá? Então, nós vamos agora entender essa mensagem de hoje para a nossa meditação. Bom, a palavra de Deus, queridos, sem dúvida é poderosa. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor, tá? A palavra de Deus não passa jamais. Porém, embora a palavra de Deus seja poderosa, ela precisa encontrar um terreno, uma terra, ou seja, um coração, como o Senhor diz aqui, né? Bom e reto, para que essa palavra possa frutificar com perseverança, tá? Então, por mais que a palavra tenha poder, ela precisa ser bem recebida, tá? Depende da forma como nós recebemos a palavra. E é disso que Jesus está falando. Bom, primeiramente, uma multidão se junta ali, né? Uma grande multidão está ali junto dele, mas ele não se ilude, porque ele sabe que
75%, uma terça, 75%, vamos dizer assim, daquelas pessoas que estão ali, não vão dar frutos. Não tem o bom e o reto coração, que Jesus fala aqui que é aquele que frutifica. Ele diz que apenas uma quarta parte, ou seja, 25% daqueles que estão ali, é que vão realmente de bom, de reto coração, ouvir, reter a palavra e através da perseverança vão frutificar. Ele diz ali, muitos diz ali como a primeira parte, né, que caiu na beira do caminho, o diabo vai arrebatar do coração, mas a culpa não é do diabo, é o coração. É o coração que não era bom e reto, tá? E por isso permitiu que o diabo roubasse a palavra, tá? A outra que caiu lá, né, na beira caiu sobre a pedra, não tinha raiz, veio a provação, ela durou um tempo só e não tinha raiz, então também não chegou a frutificar. Mas o problema ali sempre está no coração, na forma como nós recebemos a palavra de Deus. Tá? Esse aqui é aquele que recebe, mas não se aprofunda, é raso, tá? É aquele conhecimento raso, talvez se empolgou com as promessas de Deus, porque a palavra de Deus tem as suas promessas, mas não se aprofundou nela, não aprofundou as suas raízes nela, não deu o devido valor a ela e naturalmente ela se perdeu, a palavra se perdeu, embora ela seja poderosa. A outra parte que caiu entre espinhos são aqueles que o fruto até chegou a nascer, mas não amadureceu. Por quê? Porque como ele mesmo disse, a pessoa começou, e é um risco que a gente tem, né, da palavra ficar sufocada pelos cuidados da vida, as riquezas, os deleites, os prazeres da vida. Então muitos aqui terminam por não dar fruto, mas a questão toda está, nós voltamos a falar, no coração. O coração é a forma como nós recebemos a palavra. Por isso, muitos não entendem o que diz ali no verso 10, né, quando o Senhor fala: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Como assim, bispo? Deus quer falar uma coisa que algumas pessoas não entendam. Para a gente entender melhor esse texto, primeiro nós devemos entender que esse texto aqui do verso 10 tem até uma referência bíblica tem uma referência ali, que embaixo tem uma nota de rodapé. Se você observar na sua Bíblia, na minha tem aqui uma referência. Jesus está citando uma passagem de Isaías no capítulo 6, no versos 9 e 10, num tempo onde o povo tinha o coração endurecido para a palavra. E Jesus está citando isso aqui no livro de Lucas 8. Mas eu gosto muito desse mesmo texto descrito por Mateus. Lá no Evangelho de Mateus, essa parábola do semeador, ele fala daquele texto ali da seguinte forma, lá no capítulo 13 de Mateus, no verso 13. Jesus diz assim, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Aqui está a chave, é aqui. Então não é que Deus ele não quer que as pessoas entendam, não é que Deus não quer que as pessoas endureçam, ou que Deus endureça o coração das pessoas. Ele faz isso, mas na vida daqueles que já têm um coração endurecido, tá? Então é isso que está dizendo ali, no verso 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Você está entendendo? Então, isso é um grande perigo, quando a gente endurece o nosso coração.
É quando como diz ali, a semente que caiu à beira do caminho. É como a semente que caiu ali entre as pedras, ou aquela que os espinhos cresceram e sufocaram ela. É esse coração endurecido que Jesus está falando. Quando nós endurecemos o nosso coração para a palavra de Deus, querido, então o próprio Deus se trata de esconder-se da gente. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Porque a pessoa já não quer. Aquele que não quer, não tem jeito. Por mais poder que tenha a palavra, se você não quer, se você não dar uma resposta a Deus a respeito daquilo que está ouvindo, você vai ficando com o coração cada vez mais endurecido. É isso que nós temos visto na vida de muitas pessoas. É isso que nós não podemos permitir que aconteça no nosso coração. Isso é um tremendo perigo, tá? Um coração que não ouve, como diz aqui, de bom grado, né? Que se fecha para a palavra, ele vai se tornando cada vez mais duro, cada vez mais duro. Tem pessoas que estão assim. É ou não é verdade? Pessoas que estão com o coração cada vez mais endurecidos. E isso vai se tornando cada vez mais difícil dessa pessoa ser alcançada pela graça de Deus. Então, eu queria deixar essa mensagem de temor, de exortação para o seu coração, para que a gente possa considerar a palavra de Deus e com um temor maior, olhar para ela com um carinho muito maior, com o temor do Senhor no nosso coração, tá bom? Vamos orar, prepare o seu copo com água aí e vamos falar com Deus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te pedimos agora para que o Senhor toque na vida de cada pessoa que está acompanhando essa mensagem e que o Senhor fale ao coração de cada uma delas. Eu oro para que o Senhor nos cure do pecado, de tudo aquilo que endurece o nosso coração, que nos impede de te ouvir, de te contemplar. Senhor, tira o pecado, perdoa-nos, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço também, consagra este copo com água e eu clamo a Ti pela restauração da saúde dessa pessoa que me está acompanhando agora. Eu clamo a Ti, ó Deus, pela cura física, pela restauração da família, do casamento, da saúde, da vida espiritual dela, que todo mal que estiver na vida financeira dela saia agora e que ela receba, Senhor, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Graças a Deus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a sua vida. Em detalhe, se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal agora, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Um abraço, Deus abençoe, até amanhã.